Muito bem, amada igreja, bom dia. Deus a todos nos abençoe. Como eu vinha dizendo ainda agora, acabou o ano, mas ano que vem, domingo que vem, dia 24, estaremos aí pela manhã. Contamos com os irmãos que não tiverem viajado, que estiverem aí, venham cultuar a Deus, venham adorar ao Senhor nesta casa que é a sua igreja. Essa época do ano é uma época em que as pessoas por aí, elas estão atrás de alguma coisa para o ano que vem. Estão atrás de vestimentas especiais. A pessoa quer entrar o ano ter um ano de paz, ela se veste de branco. A que quer ter dinheiro se veste de amarelo. A que quer conquistar um amor se veste de vermelho. Tem essas coisas por aí. E no dia 31 o pessoal vai pular 7 ondinhas, vai comer uva, vai comer lentilha, só não vai decidir que vai estudar, que vai malhar, que vai emagrecer, que vai tratar o marido melhor ou os filhos. Isso aí não tem. O que vale é a magia. Pá! A mágica. O brasileiro gosta disso. Outra coisa que o brasileiro gosta muito também é de querer prever o futuro. E vem aí aquele programa que tem um nome indigno, que se chama Fantástico, que de fantástico não tem nada, e vai começar, já por essa época, começa a apresentação de gente que vai aparecer na televisão dizendo, olha, o ano que vem os astros estão tomando uma forma de que parece que vai ser um ano de crescimento econômico. É um ano que para você que quer investir, você deve investir, porque o crescimento virá. Haverá uma grande tragédia, sempre as mesmas histórias, né? Sempre as mesmas previsões. E quem não quer saber previsão, quem não quer se precaver e quem não quer prever minimamente o futuro? Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 8. Porque esse tema do futuro, da futurologia, que o povo gosta aí, que na Bíblia se chama escatologia, a revelação das últimas coisas, é um tema que não só agrada ao pessoal que é de fora da igreja, como também o povo que é da igreja. E por que nós temos uma noção escatológica das coisas que virão? Porque tudo isso é revelado na Bíblia. Estamos aqui mais uma vez, não se engane, é mais um domingo que nós vamos falar a Palavra de Deus. É mais uma da série A Palavra de Deus. O nosso tema hoje é a pedra de toque da Palavra de Deus. E você vai compreender comigo o que é a pedra de toque da Palavra de Deus. João capítulo 8, 23 ao 30. Jesus falando, dizia-lhes, vós sois de baixo e eu de cima. Vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não creres, olha o foco no crer, se não creres que eu sou, crerdes na verdade, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse, muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Agora preste atenção no 27, mas não entenderam. Jesus está falando de maneira muito clara, você e eu que estamos com a Bíblia na mão, estamos compreendendo perfeitamente. Não entenderam o que lhes falava do Pai. Eles lá no calor do momento não entenderam. Nós, agora que temos a Bíblia, entendemos. Vamos adiante, 28. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, e olha, ninguém entendeu o que era essa frase também, quando levantardes o Filho do Homem. Hoje, nós que temos a Bíblia completa, nós entendemos. Ele estava falando da sua crucificação, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também o Filho do Homem, quando for pendurado no madeiro, atrairá a todos. Isso está escrito. Portanto, a gente pode ler com os olhos de quem já conhece
a revelação, mas eles também não estavam entendendo nada. Então, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, vocês já entenderam aqui que pelo menos duas partes não foram compreendidas por quem estava ouvindo. Não compreenderam o que falava do Pai e não compreenderam absolutamente a história de quando ele for levantado, quando vocês levantarem o Filho do Homem. Compreensão não aconteceu. Mas olha o versículo 30. Dizendo ele essas coisas, incompreensíveis aos ouvidos de muitos, muitos creram. Até não entenderam plenamente, perfeitamente, mas creram. E agora o versículo 43. Mais uma vez ele fala sobre compreensão, sobre entendimento. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Havia aqui uma diferença entre o que era falado e o que era compreendido. Havia um vácuo de entendimento, de compreensão daquilo que Jesus falava e o que as pessoas entendiam. Agora, para a gente somar um pouco mais, vamos a Hebreus, capítulo 4, verso 1 a 3. A carta aos Hebreus, ela foi escrita a judeus, ao povo hebreu, aqueles que são filhos de Abraão. Os cristãos, algum hebreu cristão, talvez Paulo, não se sabe ao certo, escreveu para outros hebreus, ou seja, aqueles que que eram descendentes de Abraão, mas que conheciam e reconheciam Cristo. A preocupação do escritor da carta aos Hebreus é que eles não deixassem Cristo e voltassem atrás para as práticas judaicas. Então ele está falando aqui no capítulo 4, versículo 1. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas do Evangelho, como a eles, os que não creram no Evangelho e continuam no judaísmo. Mas a palavra da pregação, que foi a nós e foi a eles, nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé. A palavra tem que ser misturada com a fé. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Primeiro texto, eu peguei a questão da compreensão. Teve gente que nem entendeu plenamente Jesus, mas que creu com o coração. A mente nem alcançou tudo aquilo, mas o coração entendeu perfeitamente. Isso são palavras de vida eterna. E aqui o autor aos Hebreus, ele vai descortinar para nós algo que acontece. Porque a palavra da pregação sempre baseada na palavra de Deus, ela precisa encontrar um eco, a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos orar. Senhor, fala conosco nessa manhã, nos abençoa, nos alimenta, abre ouvidos e corações nessa manhã e que teu servo aqui também seja apto para explicar aquilo que o teu Espírito tem para nós nesse dia tão especial. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma daquelas que eu escrevi. Eu não sou de escrever, mas para não perder nada, meus irmãos, eu resolvi escrever, porque Deus me deu algo realmente que eu vou guardar para a minha vida. A história humana é cheia de episódios terríveis. Por diversas vezes a tragédia se apresenta por meio de convulsões da natureza, como terremotos, maremotos. Vocês lembram em 2004 o tsunami da Tailândia? Terrível. Enchentes, secas, furacões, epidemias, pandemias.
Às vezes a tragédia nos atinge, que nos atinge é uma tragédia natural. Mas nem sempre, porque outras tantas vezes a tragédia é perpetrada pelo homem. O homem é o agente do sofrimento próprio e do seu semelhante. Isso acontece quando fazemos guerras, revoluções, genocídios, ou em situações de descuido, desleixo, como o rompimento de barragem que aconteceu aqui em Brumadinho alguns anos atrás, ou o desabamento de prédios mal construídos com material de péssima qualidade, como foi o edifício Palace 2, golpes na Bolsa de Valores que quebram famílias inteiras. Aconteceu, vários bancos já fizeram isso nos Estados Unidos. Aqui nós tivemos o caso que acabou com a Bolsa do Rio de Janeiro nos anos 80. E há situações ainda mais chocantes, como o 11 de setembro, quando gente competente o suficiente para pilotar um avião do porte de um avião intercontinental, sequestra o avião e joga contra um prédio cheio de gente. Tragédias humanas. Não é por acaso que Thomas Hobbes deixou para a história a seguinte frase: o homem é o lobo do homem. E muitas vezes isso é uma verdade. O homem realmente é o lobo do homem. E vemos isso também em casos, muitas vezes pós-problemas. Morro do Bumba. O povo se juntou, se uniu, mandou alimentos, mandou água, mandou colchonete, mandou medicamento. Ou Brumadinho, ou qualquer enchente, qualquer coisa. O povo se une, o povo doa. Doa ou não doa? E não é raro. Depois que aquilo tudo se acalma, meses depois, algum repórter descobre que donativos nunca foram entregues a quem tinha necessidade, mas foram colocados em algum galpão por algum político que na época da eleição ele vai querer doar aquilo para os seus eleitores para comprar votos. Isso é uma tragédia humana, isso é um absurdo completo. Essas tragédias, naturais ou humanas, provocam perdas, muitas vezes irreparáveis. Por exemplo, o pessoal do edifício Palace 2, eu me lembro de uma senhora, que o filho estava no apartamento, o prédio ruiu, veio abaixo, justamente a parte do prédio onde estava o apartamento dela, antes deles implodirem tudo. E veio abaixo o apartamento com o filho, e ela não tinha uma foto do filho, porque estava tudo em casa. Naquele tempo as fotos ainda eram de papel. E ela precisou de uma rede de amigos do filho que copiassem fotos para que ela pudesse ter foto do filho dela. Isso é uma perda irreparável. Além da vida do filho, a própria memória dele. E quando essas tragédias nos atingem e causam essas perdas, elas geram frustração, revolta, dor, sofrimento, tristeza e muitas vezes desespero. O que vai ser de mim agora? Deus se esqueceu de mim. Uma marca que todos nós, homens e mulheres, temos nessas horas é de procurar sentido na tragédia. Assim como procuramos, falei ainda agora, ver o futuro, saber o futuro de alguma forma, também procuramos sentido na tragédia. E muitos nessa hora vão se socorrer em médiuns, em videntes e até mesmo nas escrituras. Toda vez que aparece alguma guerra no ar, algum rumor de guerra, principalmente se a guerra envolver Israel, sempre vai ter um para sacar aqui um texto bíblico e vai dizer: olha lá, Mateus 24, haverá guerras e rumores de guerra, Jesus está voltando. Mas guerra tem desde que o mundo é mundo mesmo. Terremoto, inundação, tudo isso. Jesus disse que viria, sim, seria o princípio das dores. Mas em tudo isso parece que a gente quer ter o privilégio de adivinhar. Não, agora é.
Agora Jesus está vindo, porque agora a guerra é contra Israel. Sabe, nessas horas eu tenho que dar razão a Philip Yancey. Philip Yancey é o meu autor cristão favorito. Ele escreveu um livro chamado Rumores de um Outro Mundo. Essa tensão entre o mundo visível e o invisível, ele diz que são rumores de outro mundo. E a gente fica tentando discernir os rumores, tentando entender. E seria muito fácil darmos uma resposta simplista do tipo, mas nós temos a Bíblia. Sim, mas eu acabei de te dizer que mesmo com a Bíblia, dizendo que haverá guerras e rumores de guerra, aquilo não foi especificado de maneira clara. Haverá guerra no dia tal, do mês tal, do ano tal, e assim vai começar. Não tem. Tem os rumores, tem as indicações, os sinais indicativos. Por isso que eles são sinais, eles não são finais. Percebe? A Bíblia, ela realmente tem tudo escrito e tudo descrito. No Apocalipse, então, a descrição completa. Mas temos que lembrar que Deus mesmo disse que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos e nem os seus caminhos são os nossos caminhos. Além disso, embora a palavra seja revelada, e ela é revelada para nossa compreensão, em muitas ocasiões nós vamos ver que a plena compreensão do que está escrito só virá depois que acontecer. Não foi o que eu acabei de falar ainda agora, no texto de João capítulo 8? Eles não estavam entendendo que Jesus estava falando do Pai. E eles não compreendiam aquela história de levantar o Filho do Homem. Isso só vai ser compreendido a posteriori, depois. O que quer dizer o quê? Que a profecia era incompleta? Não, a profecia ela era completa. Ela era perfeita e ela foi cumprida e acabada. Mas o que havia antes eram rumores. Olha, isso acontecerá. Como se dará? Teremos que ver quando a coisa acontecer. Por exemplo, lá em Marcos, no capítulo 4, o Senhor Jesus ele conta a parábola do semeador. E na parábola do semeador ele conta e depois os seus discípulos o interrogam. Senhor, o que quer dizer esta parábola? Aí ele vai dizer que ele poderia contar agora aos discípulos, mas o povo não poderia ainda compreender aquela parábola. A parábola estava ali de maneira muito clara, em Marcos 4, de 9 a 12, e depois no 34. Mas por que apenas os discípulos podiam entender? Porque o Senhor Jesus estava esclarecendo aquela parábola, o sentido da parábola, apenas aos seus discípulos, e não para todas as pessoas da multidão que estavam ali, porque ele era mau, porque ele não queria que as pessoas compreendessem e morressem nos seus pecados, nada disso. Porque não era o tempo. Esse é mais um ponto aqui pelo qual nós precisamos passar. Tudo que a Bíblia fala tem um tempo. Inclusive ela mesma diz isso lá em Eclesiastes, no capítulo 3. Há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Quando o Senhor estava encarnado, ele estava dando cumprimento a muitas coisas que já haviam sido reveladas. Mas não era o tempo desse povo ouvir e crer. Porque havia um encadeamento, uma série de eventos do plano do Pai que deveriam ser cumpridos pelo Filho. Mas ainda não era o tempo de algumas coisas acontecerem, como ainda não era o tempo do povo compreender com clareza, porque isso não viria a acontecer no ministério do Filho. Somente ao final do ministério terreno de Cristo, a sua vida, morte, ressurreição e ascensão, viria o tempo da compreensão. Como podemos ver em João, capítulo 16. Bota na tela, por favor, Miriam. João, capítulo 16, a partir do verso 8.
João 16, vamos ler do 8 ao 13. Olha que Jesus está falando sobre o Consolador, sobre o Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tem, olha o que Jesus está falando sobre a questão da compreensão e da fé. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não é o tempo, olha lá, vós não o podeis suportar agora. Mas quando, olha o ministério do Espírito Santo, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Aleluia. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, é preciso entendermos que havia um ministério terreno do Senhor. Mas que o ministério terreno do Senhor, ele viria para cumprir um propósito. O Salvador estava, a porta da salvação estava pronta, aberta a todos. E ainda viria em complemento o Espírito Santo, que convenceria. O Espírito Santo ainda não estava na terra para convencer amplamente o pecador do pecado, da justiça e do juízo, mas com a subida de Jesus, com a sua ascensão, vem o Espírito e ele amplifica a obra do Filho, e ele aponta para a cruz e ele mostra: eis aí o Salvador do mundo, a ele ouvi. No tempo do ministério terreno de Cristo, houve coisas que nem mesmo os discípulos compreendiam. Os próprios evangelhos vão narrar diversas ocasiões em que os discípulos não tinham a menor ideia do que Jesus estava falando ou fazendo. Por exemplo, Miriam, por favor, Marcos capítulo 7. Vamos ler do 17 ao 20. Os discípulos, eles confessam que eles não sabiam o que estava acontecendo. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque o que entra no seu coração, porque não entra no seu coração, mas no ventre, é lançado fora, ficando puras todas as comidas. Ou seja, Jesus está ensinando mais uma parábola para eles no particular, porque eles não conseguiam compreender. Outro texto, Marcos 9, de 30 a 32. Outro texto que eles não compreendem. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia. E não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Você quer mais claro que isso? Vão pegar no Filho do Homem, vão matá-lo e ele vai ressuscitar ao terceiro dia. O próximo verso, Miriam. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Estavam ali andando com Jesus, ouvindo o homem falar claramente, mas eles não entendiam, não compreendiam. O que mais? Lucas, capítulo 9, 44 e 45. Ah, pastor, eu leio a Bíblia e tem umas coisas que eu não entendo, sorte sua, pior andar com Jesus e não entender nada. Marcos 9, 44 e 45. Onde vós estas palavras em vossos ouvidos? Porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Olha aí, claríssimo. Mas eles não entendiam essa palavra que lhes era encoberta, para que a não compreendessem. E temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. Mais uma não compreensão, não entendiam. Mas eles criam, eles estavam lá. O que mais? Lucas 18, de 31 a 34. E tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito.
pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Está claríssimo. E eles nada disso entendiam. E essa palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Você já parou para reparar quantas vezes nem os discípulos entendiam? Porque ainda não era o tempo da compreensão. Em João, no capítulo 13, versículo 12, o Senhor Jesus está no meio da cerimônia do lava-pés e, ao findar o seu propósito de lavar os pés dos discípulos, ele diz o seguinte: depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? O próximo versículo: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Na minha leitura, entre o versículo 12 e o versículo 13, tem um silêncio. Acabou de lavar, guardou as toalhas. Vocês entenderam o que eu fiz? Quem pode entender uma coisa dessa? Ele explica. Vocês não dizem que eu sou mestre e senhor? Se eu dei o exemplo para que vocês façam a mesma coisa. João, capítulo 12, verso 12 ao 16. Jesus está entrando em Jerusalém, já na sua entrada, naquele dia em que as pessoas pegam ramos de palmeiras e botam as suas vestes, recebendo como rei. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito. Olha o cumprimento aí. Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. Olha o tempo da compreensão. Às vezes a gente está no calor do momento, no frigir dos ovos, como diz o povo. Ele não está entendendo? Está vendo se descortinar uma coisa, está obscuro o nosso entendimento, a nossa leitura. Último texto agora, Miriam, eu vou te dar um descanso. Lucas, capítulo 24, do 44 ao 48. Vamos ver o que mais que eles não entenderam. E disse-lhes: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Aqui já Jesus após a ressurreição. Ele já ressurreto. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, já depois da ressurreição, eles vão se lembrar de tudo que ele já tinha falado, porque ele acabou de dizer: olha, eu já falei para vocês. Então, abriu-se-lhes o entendimento para entenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e, ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos. Era só até o 46. Vamos até o 48, perdão. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. Gente, eles eram testemunhas das coisas que eles nem sabiam. Haviam sido bem claramente colocadas. Eles eram testemunhas, eles viram, eles estavam lá. Mas o seu entendimento não havia sido aberto ainda. Tudo isso para mostrar o seguinte, que toda essa compreensão veio no momento certo.
na hora certa, já dentro do ministério do Paráclito, do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o Deus que habita em todo aquele que nele crê. O Espírito, ele tem o ministério da consolação, ele tem o ministério de distribuir dons espirituais, isso está descrito lá em 1 Coríntios capítulo 12, se você quiser ler depois, leia na sua casa. O que mais? Já lemos em João capítulo 16 que o ministério do Espírito Santo também é o do convencimento do pecador. Ele vai ser convencido pelo Espírito do pecado, da justiça e do juízo. E também lemos ali em João capítulo 16 que o ministério do Espírito Santo é glorificar o Filho de Deus. Guiar os crentes na verdade e glorificar o Filho de Deus. Parece haver aqui, então, uma clara compreensão de que a profecia só é conhecida após o seu cumprimento. Plenamente conhecemos a profecia após o cumprimento. O pleno cumprimento. Podemos ver isso também em profecias messiânicas. Por exemplo, Miqueias capítulo 2, versículo 5, afirmava que o Messias nasceria em Belém, na Judéia. A Judéia fica ao sul e a Galiléia fica ao norte. Miqueias 2,5 diz que ele nasceria em Efrata, que é Belém, na Judéia. Então todo mundo sabia, até quando foram perguntar quando os magos do Oriente vieram perguntar no nascimento, onde nasceria, então eles foi respondido lá pelos sábios, pelos conhecedores da lei, olha, vai para Belém porque está escrito que vai ser lá que ele vai nascer. Enquanto que Isaías 9, que é outra profecia messiânica, vai dizer que o povo da Galileia, a Galileia das nações, que fica lá no norte, bem longe de Belém, viu uma grande luz, veria uma grande luz que seria o Messias. Então se coloca antes do nascimento de Cristo, se coloca no tempo do Antigo Testamento. Como é que é isso? O homem vai nascer em Belém, na Judéia, mas quem vai ver a luz é quem está na Galileia. Gente, isso não faz sentido, porque quando o Reino do Norte caiu, aquilo que é conhecido como Galileia foi o primeiro a sofrer. A entrada dos assírios, eles arrebentaram com o Reino do Norte todo. Já Belém ficava cá embaixo. Como é que pode? Se o Messias nasce aqui, o Filho do Homem nasce aqui, e é lá que ele vai brilhar, não é aqui, não é em Jerusalém. E aí a história do Natal nos esclarece isso de maneira absolutamente clara. Os fatos se sobrepõem à profecia, de maneira que cumprem plenamente a profecia. E também nos dão esclarecimento sobre qual era o plano. Porque Jesus vai nascer em Belém, Deus move tudo aquilo para que houvesse uma forma de José ir para Belém. E lá vai nascer Jesus. E depois ele sai de Belém, ele vai para o Egito. E sabe de uma coisa? Essa parte do Egito talvez seja a mais surpreendente de todas. Porque em Oséias, capítulo 11, versículo 1... Bota aí, por favor, Miriam. A Miriam não está. Oséias, capítulo 11, versículo 1. Obrigado. Diz assim: e os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos-se com... Não, é 11:1. Oséias 11:1. Olha Deus falando, uma narrativa profética em Oséias. Na verdade, é uma narrativa histórica. Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. O que ele está falando aqui? Da nação de Israel, ainda jovem, ainda era uma nação pequena, e ele tira a sua nação de cerca de 600 mil homens do Egito. É isso que ele está falando, está narrando historicamente. No nascimento de Jesus, vamos entender que isso aí era
uma profecia messiânica, porque está escrito também em Mateus capítulo 2, versículo 15, que vai dizer que ele foi para o Egito, Maria e José foram para o Egito, para que se cumprisse a escritura de Oséias capítulo 11, versículo 1. Se Mateus não esclarecesse isso, nós não saberíamos que isso era uma profecia. Pareceria apenas um texto histórico. Veja que a Bíblia ela é cheia dos meandros, mas ela nos revela tanta coisa. Nós precisamos da autoridade do Espírito Santo de Deus para nos ajudar a entender, a compreender. Após o período no Egito, a família de Jesus vai morar na Galileia. Então tá. Então eles vão se fundar ali, vão se assentar na Galileia, em Nazaré. Isso aí, Nazaré da Galileia. Mas enquanto eles moravam em Nazaré, nada aconteceu. Silêncio no rádio. No povo da Galileia, durante 30 anos, não viu nenhuma luz. Por quê? Se Jesus estava fisicamente ali. Por quê? Se a Escritura dizia textualmente que o povo da Galileia veria uma grande luz, e a luz esteve ali entre eles durante 30 anos, porque não era o tempo. Como Cristo, aliás, afirma lá em João capítulo 2, a sua mãe Maria, mulher, não é chegado o meu tempo, na hora daquele milagre do vinho em Caná da Galileia. Essa profecia de que o povo da Galileia veria uma grande luz só vai se cumprir em Mateus capítulo 4, quando Jesus sai de Nazaré e vai iniciar o seu ministério na Galileia, mas não em Nazaré, em Cafarnaum. Para que se cumprisse, aí está escrito lá, para que se cumprisse a profecia que dizia, o povo de Naftali verá uma grande luz, a Galileia das nações. A pessoa que viveu no Antigo Testamento não tinha a menor noção de como é que se cumpriria uma coisa dessas, do Messias nascer em Belém, mas o pessoal da Galileia que veria uma grande luz. E Deus fez. E hoje nós compreendemos após o cumprimento da profecia. Todos esses fatos são bíblicos, são biblicamente verificáveis, o que nos traz a uma reflexão, então, sobre a nossa realidade de hoje. Temos a Bíblia, aqui. Temos a revelação. E nesse livro ainda há coisas reveladas que estão para ter cumprimento. Por exemplo, o próprio discurso do Senhor lá em Mateus 24. Ainda tem coisa por se cumprir ali. Ou Paulo, o discurso de Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, quando ele vai dizer que na vinda de Cristo, os túmulos se abrirão, e aqueles que morreram, que dormiram no Senhor, subirão, e nós, depois, nós que estivermos vivos, seremos elevados com eles, subiremos, estaremos para sempre com o Senhor. Isso ainda não aconteceu, isso ainda está por acontecer. Que dizer então do Apocalipse, né? Tudo aquilo que está no Apocalipse, coisas ainda por acontecer. E nós temos uma coisa em comum com todos os homens de todas as eras, passada, presente e futura. Nós também temos interesse e muita curiosidade de tentar fazer uma leitura da nossa realidade confrontada com aquilo que está revelado na palavra. E assim, para alguns, qualquer tremorzinho de terra já é sinal. Olha, Jesus está às portas, hein? Teve tremor de terra, Jesus está nas portas. Mas é tanta repetição disso, que para alguns isso vira uma frustração. Será que Jesus vem mesmo? Já teve tanto terremoto, tanta guerra, tanto fumor de guerra. Para outros isso vai gerar uma frustração, uma apreensão. E na boca dos críticos, na boca daqueles que são pecadores e que insistem em não se converter, isso se torna motivo de chacota. Miriam, passa por favor o vídeo para mim. Vocês vão ver um vídeo aí da Globo News, do repórter.
vai reconstruir o templo de Salomão, e esse vai precipitar a condição necessária para a volta de Jesus Cristo e para o fim dos tempos, ou seja, é uma visão apocalíptica. Eles estão caminhando para o apocalipse, achando que eles, esses cristãos mais fundamentalistas, vão ser salvos, enquanto nós, que não somos assim tão radicais, vamos ficar para trás. É uma maluquice, né? Mas é uma crença religiosa, é uma questão teológica. Obrigado. Só que está limitando a sistema americano. Vocês escutaram o que o Jorge Pontual falou? Uma visão apocalíptica, de tanto ouvir falar de Israel entrar em guerra e quando tomarem Jerusalém, aquela coisa toda, e aí os cristãos fundamentalistas vão para o céu e nós que não somos tão radicais assim, vamos ficar. Isso é uma maluquice. Isso é uma chacota que esse homem fez em rede nacional. Mas um dia ele vai ver, porque todo olho verá. Portanto, meus irmãos, não é para a gente ficar tanto atrás assim de como vai ser, o que vai acontecer, e tremeu a terra, e o mar ficou vermelho, agora vai. Não é por aí. Maré vermelha existe há milênios. Então vamos entrar nessa. Então, o que nós fazemos? Devemos compreender que a palavra de Deus sempre foi revelada de maneira muito clara, porém não de forma específica. Clara sim, verdadeira sim, específica e detalhada nunca foi. A palavra de Deus, ela é um mapa indicativo do caminho que será traçado, do caminho a seguir. Não é uma filmagem do caminho ou uma sequência de fotos. Eu, quando vou a algum lugar que eu não conheço direito, eu tenho o costume de entrar no Google Street View, jogo lá como se eu estivesse ali andando naquela rua e vou andando com o ponteiro, entro nas ruas para ver direitinho onde é, para eu não me enganar, para eu pegar pontos de referência. A Bíblia não é isso. A Bíblia diz, o caminho é aqui, você segue para essa direção. É isso. E quem aqui sabe o que é um ourives? Todo mundo sabe? O ourives é uma pessoa que trabalha com ouro, que fabrica joias. Agora eu vou chegar aqui no ponto do tema da mensagem. A pedra de toque da palavra de Deus. O ourives, quando ele precisa avaliar a pureza de um metal, ele usa um material, uma pedrinha, material lítico, uma pedra chamada pedra de toque, uma pedra preta, em conjunto com uma solução líquida. De maneira figurada, eu vi ontem, eu parei para ver um vídeo de como ele usa a pedra de toque. Ele pegou uma aliança de ouro, raspou, e ao lado ele fez outro raspado com uma bijuteria folheada a ouro. Depois ele pinga uma gota de uma solução ácida, deixa agir por algum tempo, e ao final ele secou com um papel higiênico e ao fim a gente vê. Onde era ouro de verdade, ouro 18 quilates, estava lá a lixa dourada. Mas a outra linha apagou completamente. A pedra de toque revela o que é e o que não é. Em sentido figurado, então, a pedra de toque seria um elemento apto a avaliar, ou no qual se manifesta a essência ou a verdadeira natureza de algo. Nesse sentido, meus irmãos, a fé parece ser a pedra de toque da palavra de Deus. Porque a fé, acabamos de ler lá em Hebreus, que a fé tem que ser misturada com a palavra. Então, a fé em contato com a palavra revelada irá produzir algumas coisas. Vemos isso em Hebreus capítulo 4, versículo 2. A primeira coisa mais importante, que a fé, quando se mistura com a palavra, quando a pedra de toque entra em contato com o ouro, o que vai ser produzido? A primeira e a mais importante coisa, a salvação. A Bíblia nos revela que a fé vem pelo ouvir. E nos revela também que somos salvos pela graça mediante a fé.
Aí em Efésios capítulo 2, versículo 8. E acabamos de ler lá também em Hebreus, no capítulo 4, que a fé, que a palavra não foi aproveitada para alguns, porque não foi misturada com a fé. Também a fé baseada na palavra irá trazer à existência aquelas coisas que não existem. Isso está revelado também em Romanos capítulo 4, versos 16 e 17. E Deus trará à existência aquilo que não existe. O que dizer então do capítulo 11 de Hebreus, que fala sobre a fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza, a prova daquilo que não se vê. Isso é a fé. Por ela, Hebreus vai dizer que os antigos alcançaram testemunho. E tem lá uma lista dos heróis da fé que alcançaram testemunho pela fé na palavra de Deus. E também nesse mesmo capítulo, Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai nos dizer algo que nós acabamos de repetir ainda há pouco, que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Ou seja, fazendo um arrumado de tudo isso que falamos até agora, nem sempre estaremos aptos a ter plena compreensão, entender plenamente os tempos, as estações, onde estamos exatamente no mapa da revelação. Nem sempre nós vamos entender de maneira clara aquilo que está revelado na Bíblia, aquilo que estamos lendo. O que fazer numa hora dessas? Temos algumas saídas. Podemos, humanamente falando, procurar explicações sobre aquilo que estamos lendo, que nos é difícil no momento. Podemos buscar explicação no professor da EBD, no pastor ou algum irmão mais experiente na fé. Podemos ler livros, podemos assistir vídeos, podemos buscar na teologia, tudo isso é válido. Mas não espere 100%, sabe por quê? Porque tudo isso tem limites também. Eu tenho limites, os irmãos têm limites, a teologia tem limites. Por exemplo, a teologia só pode falar do que está revelado. Passou da Bíblia, já não é teologia, já é achismo. Tudo isso tem limites. Existem questões na palavra revelada que têm ensejado discussões e correntes de pensamento. Por exemplo, calvinistas e arminianos, cada um com a sua ideia sobre como funciona a dinâmica ou a mecânica da salvação, ambos baseados sobre a mesma Bíblia. Na questão da escatologia, então, aí é uma salada. Tem aqueles que defendem biblicamente que haverá um milênio. Tem outros que vão dizer que não haverá um milênio. Tem os pré-milenistas, os pós-milenistas. E os amilenistas, temos com relação à tribulação também, se a igreja passa ou não passa na grande tribulação, se vai no meio, se vai no final. Tudo isso, correntes teológicas formadas na Bíblia. Portanto, podemos entender que para certas coisas nós temos limites de compreensão. Essa questão escatológica é uma questão muito clara. Nós não podemos afirmar se haverá ou não haverá um milênio literal. Nós não podemos afirmar com precisão bíblica, porque a Bíblia nos dá um mapa, mas ela não vai dizer se a igreja vai passar pela grande tribulação, ou se ela não vai, ou se ela vai subir no meio da grande tribulação. Não dá para cravar, porque temos ao nosso lado rumores. Os irmãos estão entendendo? Não temos a coisa clara, é assim que vai ser, mas temos rumores. O que fazer então? Crer. É aqui que entra a fé. Nem que você tenha que dar uma de Chicó. Como é que vai ser isso? Não sei, só sei que vai ser assim. Porque está escrito. Trago esses fatos para reforçar que a nossa compreensão é limitada e não plena. Por isso ninguém pode afirmar ser o dono da verdade nessas matérias. Mas se por um lado não podemos afirmar exatamente como as coisas se darão, por outro, isso revela que temos mais alguma coisa em comum com os homens das outras gerações, no passado e no futuro.
Os homens do passado, que estão em Hebreus capítulo 11, eles se apropriaram da palavra de Deus, não foi pela compreensão, não foi pelo entendimento, nem os discípulos, quantas vezes eles não entenderam as coisas? Como foi que eles se apropriaram da salvação? Como foi que eles se apropriaram de Cristo? Pela fé. A pedra de toque é a fé. Cabe a nós fazer o mesmo e deixar um legado para as próximas gerações, um legado de fé. Não tem coisa melhor para você deixar para aquele seu amigo, seu colega de trabalho, para o seu filho, seu neto, seu sobrinho, do que um legado de fé. A fé que posso até não estar vendo plenamente, mas eu creio porque está revelado, eu creio porque Jesus falou. Quer ver como é que funciona isso? Gerações de judeus, antes de Cristo, não chegaram a ver Jesus o homem, mas creram pela fé no Messias revelado e foram salvos. Ao passo que muitos judeus que conviveram com Jesus, que viram o seu rosto, ouviram a sua voz, viram os milagres que ele fazia, não só não creram, como ainda gritaram lá: crucificam, crucificam, crucificam. O que aconteceu aqui? Achavam que compreendiam as Escrituras, mas não tiveram fé para serem salvos. Sim, nós temos muitas dúvidas, temos. Sim, nós temos preocupações sobre o futuro a cada dia. E vai por mim, eu tenho uma filha de 5 anos, se tem uma coisa que eu tenho é preocupação para o futuro, para o tempo dela. Tenho. Mas é curioso observar que o Senhor Jesus também, ele mostra uma preocupação para o futuro. Você pode imaginar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mostrando que ele tinha uma preocupação que fosse para o futuro. Sabe qual foi? Lucas capítulo 18, 8, Miriam, por favor. Mostra aí a preocupação que Jesus tem com o futuro. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Dá o que pensar, não dá? O próprio Filho do Homem coloca essa palavra. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Tal é a importância da fé. O próprio Senhor indaga se ele vai encontrar esse material ainda na sua volta. Amado, para encerrar, leia a sua Bíblia. Devore a palavra, alimente-se dela, mas não a tenha como um livro de curiosidades, não a tenha como uma forma de se adiantar a eventos futuros, não. Use a Bíblia da forma correta, misture a palavra com a fé. Já vimos que muitas vezes nem os discípulos entendiam plenamente o que o Senhor falava ou fazia. No entanto, eles creram. Eles tiveram fé. E por causa da fé misturada com a palavra nos corações daqueles simples homens, daqueles 12 simples homens, hoje nós temos no mundo 2 bilhões de pessoas que se declaram cristãs, dando cumprimento aquilo que o Senhor falou em João capítulo 14, versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que eu faço, e fará até maiores do que essas, porque vou para meu Pai. Ele foi para o Pai, ele mandou o Espírito Santo, ele nos deixou a sua palavra registrada, e ele deixou na terra a sua igreja, para fazer as obras dele. E até aqui, tudo o que ele falou foi cumprido. Tudo o que ele prometeu foi cumprido.
prossigamos em crer, em manter a nossa fé, em guardar a nossa fé até o fim, até que Ele venha, porque Ele virá, meus irmãos. Guarda a pedra de toque no teu coração, a fé, que a fé que Jesus te deu seja cada dia reforçada para a honra e glória do nome dEle. Amém? Senhor, complementa essa palavra nos corações de cada um de nós. Que o Senhor, meu Pai, reavive o fogo daquele que, porventura, possa estar enfraquecido na fé. E que o Senhor anime, torne a reajustar os joelhos desconjuntados. Nós possamos caminhar sempre com o Senhor, de fé em fé. Em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém.